Oi, alunos do sétimo, nós estamos na reta final. Nós vamos para a nossa terceira aula do conteúdo do capítulo 8, para a gente fechar e finalizar para a nossa oitava nota, certo? Então, eu vou aqui compartilhar o material com vocês, que inclusive eu disse que eu senti um pouco de dificuldade no conteúdo, porque não é da minha área, não é da minha área específica, porque trata aí de arte e tecnologia, essas novas ferramentas, essa nova linguagem artística, onde há uma interação entre espectador e artista, né? Os web designer, e isso inclui os jogos que a gente viu na aula passada. Mas a gente vai trazer de uma outra forma os web design, a arte gráfica, né? Com os filmes e os desenhos de animação e como que isso tudo acontece e de forma prática e os exemplos que a gente tem. Vou tentar trazer um pouco mais sobre isso, né? Mas eu acho que é interessante se a gente compartilhar para a gente compreender melhor. Vamos lá. Aqui, pronto. O último subtema que nós vimos foi este aqui, um instante só. Tecnologia que anima. Pronto. Sobre o game, como é que ele é feito, a construção, quais são os elementos e quem participa dessa construção. Tem os game design, tem o live design e tem o sound design, né, relacionado ao som. Então, mais um pouquinho adiante, vamos ter aí cinema e animação. Pronto, nosso subtema que a gente vai estar tratando é este, cinema e animação. Todo mundo já conhece que o cinema é a sétima arte, é onde você tem imagem e som, movimento, cores, linha, textura, todos os elementos, tudo muito junto com outras linguagens artísticas, musical, né, sonora. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho desse universo e dessa construção. Aqui, por exemplo, nós vamos ter alguns exemplos. Deixa eu ver aqui, um instantinho. Para a gente poder... Pronto. Tecnologia que anima. Filme e animação, porque muitos de vocês entendem que animação está relacionado ao desenho, apesar de que eu sei que muitos não, porque vocês já são do sétimo ano, os meninos adoram jogos e têm uma bagagem de conhecimento até muito mais do que eu, porque conhecem na prática, né? Eu um pouco na teoria e vocês na prática, já que vocês jogam bastante. Eu acredito, né? Se não, tem um pouquinho de conhecimento. Então, vamos lá. Tecnologia que anima. Então, a gente está falando de animação. O que é animação? A animação é uma técnica visual que surgiu no século XIX. Nesta época, pequenos dispositivos ópticos apresentavam truques que criavam a ilusão de movimento, dando vida a desenhos inanimados, ou seja, animando, dando vida. Ok? Então, a partir disto, começou a surgir filmes de animação que contavam histórias. O processo que era feito, é utilizado até os dias de hoje, né? O quadro a quadro, a gente pode estar chamando de frame, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Nesse procedimento, a animação é originada de uma série de desenhos produzidos um a um. Ou seja, se eu quero criar uma cena, eu preciso elaborar uma sequência de desenhos que dá ideias de movimento. A gente vai lembrar do flipbook, entenderam? Só que isso, meus amores, é feito de forma... o flipbook é manual e a gente está falando aí do recurso da tecnologia, ao invés de ser manual usando aí os dispositivos da tecnologia. Então, é feito quadro a quadro, os desenhos, né? Nesse procedimento, ela vai ser originada de uma série de desenhos produzidos um a um. Quando exibidos em sequência e em um intervalo de tempo muito curto, eles criam a ilusão de movimento contínuo.
Beleza, a gente está falando de desenho. Vamos dar um exemplo de desenho, né? Principalmente não os de animação, os de hoje, mais contemporâneos. Mas, por exemplo, vamos aí do Tom e Jerry. Vamos aí imaginar Pica-Pau. Então, são referências, são exemplos desse tipo de trabalho que é feito usando aí essa técnica de animação. Usando aí os quadros de imagem, um a um, até chegar numa cena. Ok? Aí tá falando um pouquinho do surgimento dessas novas tecnologias, como foi que aconteceu, quais são as ferramentas, o que é, de como é feito e a forma como isso captura essas imagens. Agora vamos para os filmes, né? Os filmes de animação. Falamos em desenho, agora vamos para os filmes, filme de animação. E aí eu lembrei do filme que eu assisti há poucos dias, até já antigo, eu ainda não tinha assistido, né? E fiquei até surpresa. Planeta dos Macacos. Por que eu escolhi ele? Até tem exemplo aqui de um outro, né? Mas, por exemplo, o filme Planeta dos Macacos, ele é exemplo desta forma de construção. Primeiro, porque naturalmente, na realidade, macacos não falam. Macacos não têm, eles até se assemelham a alguns comportamentos humanos. Mas aí na ficção, nos filmes, a gente pode, né, dar asas à imaginação e imaginar aí, por exemplo, né, fazer com que essa nossa imaginação se torne virtual, que a gente olhe, a gente imagine que seja real. E o filme do Planeta dos Macacos é exatamente isso. Dá características humanas, da fala, do movimento, do comportamento, do pensamento de um animal humano. Acho que vocês estão me entendendo, né? Só que isto, meus amores, né, para quem tem aí a inocência de imaginar que é o ator, aquele macaco lá, aquele personagem principal, que ele veste uma roupa de macaco, uma fantasia de macaco, uma máscara de macaco, e aí ele vai atuar, engana-se. Eu não vou mentir, até um tempo desse eu pensava que era assim, mas eu achava muito estranho. E a gente vai estudando, pesquisando para isso que servem os materiais, e para isso a gente paga a internet, né? E aí eu fui vendo, analisando e descobrindo que não é dessa forma, né? Que é feito as gravações, as imagens. E aí, para isso, não adianta só falar, mas eu vou mostrar como é que isso acontece. Os programas de computador, né, eles possibilitaram que os animadores criassem obras visualmente mais realista e complexa, inclusive com sensações de 3 dimensões. Outras tecnologias, como o Motion Capture, introduziram o trabalho do ator na animação. O ator, ele vai fazer parte da animação. Para isso, para ele parecer real, essa animação, incluir todo um cenário de animação nessa cena, eles precisam capturar esses movimentos, a captura dos movimentos. E aí eu consegui aqui um pouco sobre isso. Vamos tentar entender. Fala um pouquinho da animação brasileira, que vive um período de crescimento, graças a Deus, estamos ganhando mercado para isso. Então, quem gosta de games, quem gosta de jogar, busquem uma visão, uma perspectiva de conhecer as ferramentas, porque, gente, o mercado tá abrindo espaço para essas novas formas de fazer arte. Então, quem tem bagagem, quem tem conhecimento, tem grana no bolso, vai trabalhar, vai ter mercado para você. Vou compartilhar aqui essa animação. Exemplos de animação, certo? Filmes de animação, né? Aqui em desenho. Então, tem o Shrek, todos praticamente aqui são da Pixar, que é a empresa que trabalha a direção, a construção, a empresa que monta essa estrutura aqui que vocês veem no resultado final. Tem aqui algum Carolinho, Scooby-Doo, Dragão e por aí adiante. Vou agora aqui para o que eu queria que vocês entendessem. Vamos lá. Planeta dos Macacos, que foi a referência que eu dei sobre isso. O terceiro filme da nova trilogia do Planeta dos Macacos.
War for the Planet of the Apes recebeu no Brasil o nome de Planeta dos Macacos, A Guerra. Esse filme é responsável por encerrar uma trilogia muito, mas muito elogiada pelos fãs. Antes desse filme tivemos Planeta dos Macacos, A Origem, em 2011, e Planeta dos Macacos, O Confronto, em 2014. O diretor do filme foi Matt Reeves, que já havia dirigido Planeta dos Macacos, O Confronto. Matt é apaixonado pela franquia do Planeta dos Macacos. Inclusive, muitos acreditam que o sucesso dele dirigindo os 2 últimos filmes dessa franquia fez com que a Warner o recrutasse para dirigir o próximo filme solo do Batman. O ponto forte dessa franquia de filmes do Planeta dos Macacos é a qualidade dos efeitos visuais utilizados. Todos os efeitos foram feitos pela Weta Digital, empresas de efeitos visuais criadas pelo Peter Jackson para fazer os efeitos visuais dos filmes do Senhor dos Anéis. A Weta é de longe considerada a melhor empresa de efeitos visuais para criar personagens em computação gráfica, e de certa forma ela sempre impressiona os fãs pela realidade em que eles trazem os personagens, nesse caso, os macacos. Todos os macacos do filme foram criados com uma mistura de captura de movimento e animação em CGI. A captura de movimento é quando eles pegam atores humanos e fazem modelagem em 3D dos personagens com base nos movimentos dos atores. O macaco César, protagonista do filme, é interpretado pelo grande ator Andy Serkis, que para muitos é considerado o melhor ator para captura de movimento. Andy deu vida ao Gollum, o Sméagol, inclusive deu vida também ao King Kong, todos utilizando a captura de movimento. Out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the wish. Porém, o nome do filme é Guerra, e nesse filme nós temos uma grande guerra em movimento. Andy Serkis não é o único a fazer captura de movimentos. Muitos atores foram convidados para fazer essa captura de movimento, já que a gente tem uma guerra. Inclusive, algumas capturas de movimento foram feitas em cima de cavalos. Too much for me. No filme nós temos a raça humana entrando em conflito com a raça dos macacos para uma suposta batalha final. Para dar um tom de inverno intenso, as cenas externas foram gravadas em Lower Mainland, em Vancouver, onde tivemos... Bem, é muito material, é muito conteúdo, eu acho que eu já até ultrapassei um pouco aqui, né? Quase completo, de 4 minutos para 2 minutos e 53. Quem tiver mais interesse de saber sobre isso, basta entrar lá na pergunta Planeta dos Macacos e os questionamentos que tem. E você pode entrar também aí no canal do Comentário Nerd. O Comentário Nerd vai trazer mais conteúdo sobre isso. Então, já que eu tenho um pouco sobre o Planeta dos Macacos, agora eu vou para o... recebendo visitas. Estou só finalizando aqui essa aula. E aí a gente passa um pouquinho aqui da animação, né? Falando desses bastidores, usando aí a comunicação da tecnologia, as ferramentas de linguagem tecnológica, nessa nova construção. E eu quis trazer para vocês um pouquinho de como foi feito o filme de um grande artista, no qual eu sou apaixonada, que é o Van Gogh. Diferente deste, né? Um pouco diferente, para se fazer esse filme de animação, foi necessário aí mais de não sei quantos mil desenhos feitos à mão por vários artistas. Aí eles fizeram de quadro por quadro e deram aí vida e movimento às cenas. Como é que se construiu esse roteiro? A partir de cartas que Van Gogh... Gente, Van Gogh só ficou famoso depois que morreu. O bichinho, exatamente. Ficou pobre, morreu pobre, pobre. Só veio ficar famoso e a família e os seus sucessores, seus parentes, foi que ganharam dinheiro em cima do trabalho dele, né? Porque artista é assim, só fica rico depois que morre, entre aspas, né? Que fica rica a família. E aí, a vida pregressa de Van Gogh, ela é muito triste, ela tem um roteiro bem triste. E como é que a gente sabe desse roteiro, da vida dele? Pelas pinturas, porque ele pintou a vida dele, e pelas cartas. Ele escreveu muitas cartas. As cartas de Van Gogh valem tanto quanto um quadro dele. Ele escrevia muita carta para o irmão, que morava fora, contando tudo que se passava. Então, a partir dessas cartas, das pinturas, né,
tiveram a ideia de criar esse filme em animação, usando a técnica, a maneira, como se ele tivesse pintado, ele contando a história dele através das pinturas dele mesmo. Então, só para a gente compreender essa animação, que é Com Amor Van Gogh, Love Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh visse o mundo desta forma. É o que acreditam os criadores do filme Loving Vincent, uma grande homenagem ao artista holandês. A animação reúne cerca de 65 mil imagens feitas à mão. 65 mil imagens feitas à mão. Foi o Van Gogh que pintou 65 imagens feitas à mão? Não. Pegou aí um monte de artista, pagou-se bem, disse assim, olha, gente, vamos fazer um filme e tal. Vou precisar de mais ou menos 65 mil imagens, pinturas igualmente o Van Gogh fazia, com o estilo dele, as cores dele, pincelada dele, tudo dele. O pessoal toparam aí. Mas isso aconteceu do dia para a noite, tiveram uma ideia, começaram a pintar e o filme surgiu em um ano? Não, 6 anos, viu? Foi aqui, na cidade de Annecy, na França, que o filme fez sua estreia mundial. O longa-metragem participou do renomado Festival de Animações, levando o prêmio do público. Quando você junta as pinturas e as cartas dele, elas já praticamente formam um roteiro. Essa foi a principal inspiração. E ele também me fascina como artista, a incrível bravura e paixão dele que continua. Eu vou dar uma pausa aqui no relato dela, tá contando toda a história que eu acabei de falar para vocês, eu resumi. Eu vou colocar aqui direto na construção da cena. Quer dizer que os artistas que pintaram as 65 mil obras, né, esses desenhos, eles não tinham... Ficou igual flipbook, não tinha pessoas reais, não. Tinha pessoas reais, sim. Eles pintaram o fundo, o cenário, certo? E é por isso que os personagens, os atores reais, que vocês vão ver agora, eles vão, igual no Planeta dos Macacos, né? Eles vão buscar essas características e colocar aí na cena, nos atores. Mas o fundo, eles vão utilizar as pinturas que os caras lá, os amigos, a galera toda pintou. Por isso que é gravada em fundo azul. As cenas do filme foram filmadas com atores. Isso serviu de base para os pintores, que depois reproduziram as imagens quadro a quadro no estilo Van Gogh. Aí vocês vão lembrar assim, olha, tem um filtro, né, no dispositivo, no celular, que eu posso fazer uma selfie minha com características de desenho. Pronto, é exatamente isso. The truth is, I'm not important. No estilo Van Gogh. The truth is, I'm not important. Os artistas trabalharam em 3 lugares, a maioria na cidade polonesa Gdansk. Cerca de... Eu dou uma pausa aqui, porque é muito material. Quem tiver vontade de ouvir, de ver, só colocar como foi feito o filme de Van Gogh, Com Amor Van Gogh, ou Love Vicente, a animação sobre a vida de Van Gogh está aqui na descrição da pausa, ver. A gente paga a internet para isso, paga, né, os dados móveis, para a gente poder ter essas oportunidades de ir mais além. Então, tá aí na DW Brasil, que é o canal que eu tô trazendo esse material para vocês. Deixa eu voltar aqui na tela novamente. Deixa eu interromper aqui. Compartilhamento. Certo? E vou aqui no nosso material. Pra gente fechar. Página 108, foi a página que a gente viu. Deixa eu ver aqui na página 110. A página 110 fala de cinema e animação. Trouxe a informação um pouquinho sobre o Van Gogh, que está aqui na descrição. Página 111, deixa-me ver se tem mais alguma informação na página 111. Pronto, então a gente encerra o capítulo 8,
Acredito que deu para todo mundo entender. E a gente se encontra aí na nossa avaliação, certo? Leiam e releiam, que a gente ainda vai ter mais, acho que umas 2 semanas a gente vai fazer a revisão, tá bom? O assunto foi longo e eu precisei estudar, precisei fazer pesquisa e eu espero que vocês façam o mesmo, tá bom, meus amores? Um abraço.